Muito bom, muito bom. Ó, próximo palestrante aqui vai falar de um tema muito importante, né, pessoal? Se fala muito hoje, colocar o cliente no centro, não tem essa parada? A gente ouve toda hora falar isso. E a palestra, eu vou chamar aqui o Paulo Nogueira. Cadê o Paulo? Palmas aí pro Paulo, pessoal. Ele é Head de RPA na Blue Shift Brasil. Boa tarde. Ó, ele vai falar de automação people-centric. Então, Paulo, você tem ou meia hora de palestra ou 20 minutos de palestra e mais 10 de perguntas, beleza? Pode controlar o tempo ali. Boa palestra. Aqui, ó. Alô? Bom, beleza. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo direito aí? Certo? Pessoal do fundo, tô ouvindo direitinho? Bom, obrigado. Primeiramente, meu nome é Paulo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre automação focada em pessoas, dados e processos. Tá? Eu vou sair um pouco da parte técnica, eu acho que muitos de vocês já ouviram bastante a parte técnica. Antes de mim veio o Paulo, da Rocketbot, né? Além de outros fantásticos, veio a Automation, veio outros parceiros nossos, muitos deles focados nas soluções. Eu vou sair um pouco desse caminho e vou focar mais no processo. Qual é a ideia aqui? A gente bater um papo, primeiramente minha formação é engenharia de produção, eu tenho mestrado em economia, então eu fujo um pouco da tecnologia hard code. Vou entrar mais nesse bate-papo sobre processos, como eu falei, para que a gente veja que tem muita gente também que não é de TI, que é um diretor, é um gerente, é de área de negócio, e que precisa entender que a automação ela não é esse bicho de 7 cabeças. Não é só Python, não é só código, não é nada disso. A gente preza muito pelo low code para entregar valor o mais rápido possível. Tá? Então essa é a ideia. A Blue Shift é uma consultoria que tem mais de 10 anos de mercado. A gente nasceu com DNA e dados. A gente é o maior parceiro latam da América Latina inteira, da Microsoft. Né? E também nos Estados Unidos a gente compete de igual para igual. Temos 3 certificações avançadas: Analytics, Kubernetes, Linux e banco de dados open source, né? Open Source DB. Então a gente trabalha muito forte nisso e mais recentemente a gente está galgando aí para certificação avançada também em Low Code Dev de Microsoft, que é a parte de Power Apps, Power Platform geral, né? Power Automate, Power BI, Virtual Agents e mais recentemente o Power Pages, que você deve ter ouvido falar. Bom, falei um pouquinho da Blue Shift só para contextualizar vocês. E a gente sabe, né, que desde que a pandemia começou, a gente sofreu muito. Eu vou falar de alguns clientes durante toda a apresentação, tá? No final tem uns cases, mas eu estou menos preocupado com a apresentação, mais preocupado com o bate-papo e como vocês estão reagindo, tá? Para mim isso é mais importante. A gente fala muito, né, pós-pandemia, ainda estamos vivendo, eu acabei de tomar a 4ª vacina, alguns de vocês talvez nem tenham tomado a 4ª ainda, então a gente ainda está passando por esse processo de medo em alguns momentos, todo mundo aqui hoje sem máscara, mas de vez em quando tiver um ou outro com máscara, ainda, né, preocupado, natural, tá, gente? Se a gente for para uma realidade, por exemplo, do Japão, as pessoas andam de máscara na rua, até por respeito ao próximo, relativo a essa questão de estar um pouquinho gripado, um pouquinho resfriado e por aí vai. Mas por que eu estou falando isso? Porque qual foi o maior problema das empresas durante a pandemia? A resiliência. A gente estava muito focado em entregar resultado, ROI, mas a gente era frágil. Não sei se vocês conhecem de onde vem esse termo de resiliência. Vem da engenharia de materiais. Então a gente tem materiais muito fortes, mas que não aguentam uma pancada, mas aguentam toneladas de peso. Em compensação, a gente tem materiais que são flexíveis, mas que não aguentam tanto peso. Então, quebrar é quando você não é resiliente. E muitas das nossas empresas tiveram seus processos quebrando. Aí a gente ouve muito falar, o robô quebrou, sei lá o que quebrou, mas nossos processos manuais também quebram. Quando a gente não tem potencial para entregar o que a gente precisa, a gente não consegue escalar rápido, a gente também está quebrando, mas de uma outra maneira. Vou dar um exemplo logo no caso de uso. Eu trabalhei muito tempo no varejo, foram mais de 7 anos no varejo. Antes disso, trabalhei em várias empresas. E esse varejista que eu trabalhava, logo quando a pandemia começou, se eu não me engano, foi 16 de março. Uma sexta-feira que mandaram todo mundo para casa. E a gente ficou desesperado. Eu era de tecnologia, eu tinha 2 áreas debaixo de mim, fiscal e RH. E eu era responsável pela automação de processos. E aí, num belo dia, todo mundo para casa. São 45 mil funcionários na época. 5 mil pessoas com acesso a vários sistemas, sendo que só 1.500 tinham acesso remoto. Então, como é que você faz numa sexta-feira à tarde para liberar 3.500 acessos remotos? Então, essa foi a primeira dor que a gente viveu na veia. Time de segurança da informação desesperado, os gerentes das grandes áreas, chefes de departamentos desesperados, junta todo mundo numa sala de guerra, né? Ó, ninguém vai dormir no final de semana, se vira. Aí o que vos fala aqui levanta a mão e fala assim, gente, como é que a gente libera a VPN? Tem um ticket, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Beleza, então o primeiro problema é criar ticket para todo mundo com as regras de cada pessoa. Legal, a gente sabe a área de cada pessoa. A gente tem mapeado quais as pastas que cada pessoa tem que acessar.
tem quais os sistemas, conseguimos criar modelos de perfil. Se a gente consegue criar modelo, um ou outro vai fugir da regra, natural, é exceção. Mas se a gente consegue criar modelo, a gente está com o problema resolvido. Agora é só fazer dali para frente o robô liberar as VPNs e criar o usuário sem disparar por e-mail. E uma madrugada, de 4, 5 horas da tarde, até de madrugada no sábado, resolvemos 3.500 VPNs com 3 pessoas. Então essa foi um grande exemplo de automação que só foi possível fazer quando você para pensar o processo. Durante toda a apresentação eu vou falar disso. Processo, repensar o processo, melhoria de processo. Segundo problema que a gente tem no dia de hoje. Galera, aqui muita gente nova, né? Eu vejo uma galera muito nova, né? Talvez até mais nova do que eu, 20 e poucos anos, 30 anos, talvez é uma galera até mais nova. No meu time tem um menino de 24 anos que é fantástico. Para mim, o moleque é um oráculo, assim, tem todas as certificações possíveis de automação, moleque super gente boa. Então essa galera nova tá em outro nível, assim. A gente que tá com 30, 40, um pouquinho mais, não dá para competir com essa galera. Só qual é o problema? Expectativa. Essa galera não aceita mais fazer trabalho braçal. Então, se você pega um trainee, pega um estagiário, seja de qualquer área, jurídico, contabilidade, fiscal, esse cara não quer mais bater planilha, pelo amor de Deus, gente. Ninguém mais aguenta isso. Então, seus processos têm que nascer automatizados. Ou essa pessoa vai automatizar. Vai ser no desktop dele. Ele vai aprender Python para fazer. Vai fazer em máquina, vai fazer em VBA. E aí, tudo aquilo que a gente fala hoje, né? Governança, segurança, LGPD, tudo isso vai por água abaixo. Porque está ali na máquina dele, só funciona na máquina dele do jeito que ele fez. Por quê? Porque ele não vai fazer trabalho braçal. Ponto. Essa é a realidade. Se ele fizer, ele vai sair. Então, hoje, um dos grandes churns das empresas, as grandes saídas de funcionários, né, uma grande rotatividade, é por isso. É óbvio que pessoas com um nível um pouco mais baixo de educação acabam aceitando o subemprego. A gente sabe disso. Realidade, Rio de Janeiro, quantas pessoas não têm até sem emprego no Brasil inteiro. Mas essa galera que está na faculdade, está estudando, está correndo atrás, não quer mais. E o terceiro ponto, né, que eu falei foi a questão da recessão. A gente agora está voltando, né, que está ali, está voltando agora a essa realidade, né, de poder estar todo mundo aqui junto. É muito mais gostoso do que o virtual, isso é uma realidade. Muitos passaram por mim hoje, pô, quanto tempo, cara, te conheço do virtual, nunca te vi pessoalmente, me deu um abraço. Pô, isso é muito legal. Só que isso traz também expectativas maiores. Então, a gente está ali saindo dessa questão de buscar só o ROI e buscar eficiência. Então, para isso, a gente precisa refalar dos processos. Tem muita gente aqui que talvez também seja engenheiro, né? A gente até brinca que não é só eficiência nem eficácia, é eficácia. Né? Então, muitos aqui já ouviram. Então, é isso. A gente está buscando entregar mais com menos, para que a gente possa alavancar nesse momento e depois, sim, repensar a escalada de pessoas, times maiores e por aí vai. Para que isso seja possível, a gente precisa fortemente falar, então, de melhoria de processos. E toda a automação nasce num mapeamento de processos. A Blue Shift, antes de começar a ter uma área de automação, que foi uma área que eu tive o prazer de fundar em 2020, a gente sempre falou de processos de dados, que são muito conhecidos por vocês como requisitos. Mapeamento de dados, mapeamento de fontes de dados, levantamento de dados, mas tudo no mundo de dados. Porque empresas que nasceram focadas em Big Data falam isso para dados, mas esquecem de mapear os processos. E todo projeto de dados tem atividade manual, infelizmente. É uma realidade. Nem que seja alguma coisa, a gente criou um cron job lá em Linux para pegar um TXT de algum lugar e jogar em outro lugar. É uma atividade manual, gente. É uma mini automação que o cara fez ali com um cron job. Só que a máquina cai, o arquivo não está lá, aí manda e-mail para alguém dizendo que o arquivo não estava disponível na hora, aí passa 5 minutos depois. De novo, precisa entender esse processo. Então, mesmo nos processos mais simples, nós precisamos escrever as atividades. Tem alguns vídeos na internet que são muito legais. Um deles é como fazer um sanduíche. Acho que alguns já viram isso aqui. Né? Uma pessoa, a outra ele mexeu a cabeça. Uma pessoa fala para outra, cara, eu te desafio a fazer um sanduíche com outra pessoa te contando como é o sanduíche. E aí você vai ouvir e vai fazer exatamente igual. E vai ver depois como a pessoa fez. Nunca é igual. Um sanduíche, gente. Pão, queijo, presunto, corta no meio, esquenta. Se nem isso nós somos capazes de fazer por telefone sem fio, você imagina processos. Imagina empresas que não têm, para quem é ainda mais antigo, não tem um POP, um procedimento operacional padrão. Né? Não tem um PDD, que a gente fala mais recentemente, né? Process Design Document, ou seja, um desenho do processo. Não tem um STD antes de fazer uma automação. Você vai desenhar a solução, vai debater com o time de TI do cliente. Muita gente nem faz isso. Tem um problema aqui, cara, automatiza aqui para mim. Automatiza não existe como o processo é antes de repensar o processo. Gente, não funciona. Então, para a gente poder falar de automação, a gente precisa falar muito forte de processo. E aí, falando de processo, é óbvio, né? O RPA vai trazer vários ganhos. Né? Vai trazer redução de erros. Os robôs hoje todos são não invasivos.
todos são compliance com a LGPD, eles não copiam os dados, então, obviamente, eles só trabalham o ciclo e só geram log da atividade e não do dado. Então, você não vai copiar um CPF, não vai copiar um CNPJ, não vai copiar dados sensíveis, dão um retorno rápido. Todas as plataformas, gente, a gente como agnóstico sabe que isso é verdade, né? Então, não só você reduz erros, como você mitiga antes que eles aconteçam, né? Você tem menos exceções, trabalham ciclos contínuos, 24/7. Mas todo mundo que está aqui sabe disso tudo. E sabe que o ROI do RPA é real, né? Senão vocês não estariam aqui ouvindo várias pessoas fantásticas falarem. Mas qual é o problema? Voltando, o problema está aqui. O problema não está na plataforma que você escolhe. Gente, todas entregam. Todas. Uma mais caras, uma mais baratas. Uma tem um task capture melhor. A outra tem um process mining melhor. A outra é BPMN. Eu amo BPMN. Então, para mim, plataforma que é visual é muito melhor. Tem três pessoas do meu time aqui que olham para minha cara e falam assim, mas a gente gosta de código. Não, gente, não. O cliente não quer código. O cliente quer poder olhar e entender. Hoje, os times de TIs das empresas são cada vez mais enxutos. Eles terceirizam para a gente fazer, porque eles não querem fazer, não querem ter esse custo. É muito mais barato eu pagar o serviço do que eu ter uma pessoa no meu time. Hoje, se eu vou contratar um engenheiro de dados, exemplo simples aqui. Tem algum engenheiro de dados aqui? Não, você é cientista de dados, não vale. Tem algum outro engenheiro de dados aqui? Você também não vale, não. Você já foi engenheiro de dados. Tem um lá no fundo. Pergunta rápida. Quanto ganha engenheiro de dados sênior no Brasil CLT? 20 mil reais. Responder ali. De 18 a 25 mil reais. Mais impostos é mais 60%. Bota 20 para facilitar. Dá mais 12 de custo, 32 mil. Bota aí 12 parcelas disso aí. A gente está falando de quase 400 mil reais. 13, né? Porque tem 13º. Mais de 400 mil reais para uma pessoa. Então você acha que é fácil manter um time de TI? Se esse cara não estiver fazendo 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo, não dá retorno. E o cara que está ali na empresa, ele não quer fazer 3, 4, 5 projetos, ele é contratado. É verdade, gente. Está falando de realidade aqui. A gente não veio aqui falar realidade? É realidade. Então, para eu falar de automação, eu preciso falar times de TI mais enxutos. Eu preciso falar que para ter bons devs no meu time, eu preciso garantir que esses caras estão entregando com qualidade em plataformas de desenvolvimento ágil. Para que isso seja feito, nosso amigo Muniz está aqui, ele fala muito de agilidade, o grupo dele fala muito de agilidade. Para que isso seja feito, eu preciso garantir uma plataforma que o cliente também entenda. Porque não adianta eu falar tecniquez. É por isso que eu venho para cá falar com vocês e conversar com vocês. Para a gente tentar entender o seguinte, por mais que eu seja muito técnico, eu tenho que sair, tirar esse chapéu de TI, de desenvolvimento, e ir para a área de negócio. Se eu não for capaz de fazer isso, eu não consigo entender o processo. Eu não consigo falar de melhoria de processo. Eu não consigo falar de desburocratização dos processos. Aí sim eu consigo falar de automação. Eu pego um as-is, que é cheio de passos, cheio de atividades, cheio de burocracias, entendo o processo, vivo aquela vida do processo, replico aquela vida do processo. Só aí, depois que eu entendo isso, eu vou debater o que eu posso melhorar do processo. E aí sim, com um novo processo, um novo fluxograma, um novo to-be, eu vou falar de automação. Voltando um pouquinho para o mundo de RPA, né, não sai de processos, mas falando mais de automação, a gente fala muito de maturidade, né? Tem várias plataformas aqui hoje com a gente, Automation Edge, Automation Anywhere, Laie, Rocketbot, Blue Prism. Se eu esquecer alguma, vocês me desculpem, mas tem inúmeras. Tem gente que representa o IPF aqui também. O IPF não veio, mas foi em São Paulo. Independente dessas, você consegue ter o ciclo inteiro de maturidade. É claro que conforme você vai escalando no ciclo, as suas licenças vão ficando mais caras. Você vai usar IA, vai usar outras coisas que trazem um pouquinho mais de custo. Mas qual é a realidade? A maioria das empresas ainda está no primeiro passo. Aqui tem pointer, não, né? É o do meio? Ali. Muito obrigado. Muitas empresas ainda estão aqui. RPA assistido. Hoje eu estava falando com um concorrente, que eu não tenho problema nenhum de falar, gosto de todos, o mercado está aberto, é para isso aí. Concorrente num processo de um cliente que o PDD deu 120 páginas. O SDD deu 80 páginas. Foi um mapeamento de quase um mês para um processo. São 7 robôs no mesmo processo, sendo que alguns deles são assistidos. Porque o ser humano precisa estar ali para tomar uma decisão, para fazer uma negociação. É um processo super complexo. Uma empresa que não tem nada de RPA já está começando aqui, ó, no assistido, que é o primeiro passo, sim, mas com um processo mega complexo. Então a gente quebrou em várias atividades. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. A gente quebrou em vários robôs para mostrar para ele que essa interação ser humano e automação ela existe e precisa existir. Quando a empresa já está um pouquinho mais madura, ela já consegue confiar. Eu tenho clientes que hoje fazem pagamentos automatizados, né? Alguns não, alguns só vão até o final, onde sai o relatório, e aí um ser humano aprova ou reprova. Outros não, já aceitam a parte de pagamentos totalmente automatizados, conciliações contábeis. Nosso amigo aqui, Rodrigo, fez várias
operações fiscais, desde do vendedor até o caminhão sair na barreira fiscal, tudo isso automatizado por várias plataformas, que ponto a ponto. Então você já começa a falar de processos não assistidos, é uma segunda maturidade. A terceira é o RPA autônomo, que ainda é sonho para muita gente. Né? A gente não está falando aqui de eu robô não, tá, gente? Muita gente pergunta, mas é eu robô? Não estou falando de eu robô. Eu estou falando de uma automação que consegue garantir não só ponta a ponta, como tratativa de erro. Ele vai lá, abre um chamado, um outro robô consegue entregar aquele chamado. Então o número de sessões diminui muito. A interação com o ser humano cai bastante. E a gente fala de uma quarta evolução, que é o RPA cognitivo. Eu não diria que é uma quarta evolução, acho que muita gente já usa aqui. Já usa o ACR, já usa serviços de imagem, serviços de leitura, inteligência artificial para processamento de documentos, CDP. A gente já usa um pouco disso, até mesmo nos nossos processos aqui, ó, assistido e não assistido. Então, eu diria que isso aqui está um pouco meio que misturado em todas as fases. Mas qual é o conceito aqui? Não é que você tem que subir a escadinha. É que, teoricamente, conforme você vai evoluindo na escadinha, você precisa ter entregue processos mais simples primeiro. O que te dá maturidade, te dá reuso de objetos, te garante maior resiliência dos seus robôs. E aí, qual a estratégia, então? Pô, a estratégia é bem simples. Né? Eu vou pensar grande, esses processos gigantescos que eu falei, mas eu vou começar pequeno e vou crescer rápido. Então, uma plataforma que garanta para você reutilizar objetos, reutilizar pequenos elementos, qual o nome que você quiser dar? São scripts, são objetos, são pequenas automações que eu consigo criar ali, reutilizar. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, um robô de um ERP qualquer, tem uma parte do robô que é sempre fazer o login. Tem uma parte do robô que é sempre consultar uma transação. Se muda a consulta, não tem problema, mas esse objeto de login, consultar a transação, está pronto. Você pode reutilizar isso que te dá escalabilidade. E como é que a gente começa? A gente começa a focar na eficiência e produtividade. É aquele famoso liberar pessoas para trabalhos mais nobres, né? Que vocês já ouviram 1 milhão de vezes. Mas é isso, gente. A gente precisa fazer isso certo. O problema é que a empresa vem com um processo, vem com 2 processos, e na verdade vem com um pedaço do processo. Ela não está olhando o processo inteiro. Então, quando a gente bota um analista que olha o todo, o cara fala, meu Deus, é muito maior do que eu imaginava. Exato. E para você fazer direito, mesmo que você comece com apenas um processo, você precisa entender tudo, ponta a ponta, para garantir que aquela automação pequena que você fez não vai ferir outras fases de futuras automações. E para garantir que você possa aproveitar o máximo, reaproveitar o máximo, a maior quantidade de objetos possível. Tá? No segundo momento, a gente fala de desempenho do negócio, você já começa a falar já de vender mais, ter maior ROI, ou ROR, como eu gosto de chamar, né? Return on Robots. E você começa a falar, então, de outras áreas da empresa que são difundidas à automação. É muito comum, quando a gente da Blue Shift entra numa empresa, a gente falar até de embaixador da automação. É um nome, parece uma brincadeira, mas é o famoso key user antigo. Né? A gente tinha key user de SAP e tal. Aquele cara pode não ser de TI e deve não ser de TI. Ele tem que ser da área de negócio e um grande impulsionador. Muita gente olha e fala assim, mas vai ser um gerente? Não. Às vezes é um estagiário, às vezes é um trainee, às vezes é um analista júnior, porque aquele cara gostou da ideia, comprou a ideia com a gente. Então é ele que vai chegar no gerente dele e falar, cara, olha, esse processo aqui pode ser automatizado. Esse processo aqui tem toda a cara de automação. Então esse cara é treinado em pipeline, a gente treina ele. Esse cara é treinado em cálculo de ROI, a gente monta quase uma GUT, só que falando de ROI, para ele conseguir fazer algumas priorizações de forma simples. Então quando o processo vem para o COI, ou vem para o nosso time da Blue Shift, a gente já tem um processo melhor estruturado, já tem um processo melhor priorizado. Já tem o gerente, o chefe de departamento, o diretor da área, tendo a ideia comprada, porque aquele key user, aquele embaixador da automação, ele conseguiu já mostrar o valor naquele processo. E no terceiro passo, a gente fala de transformação digital. É óbvio que transformação, nós somos seres humanos. Empresas ainda são compostas, boa parte, por seres humanos, não são 100% de robôs. Nós somos resistentes, ponto. Tendo isso na cabeça, como base, toda transformação dói. Dói. Nós ainda temos hoje, no dia de hoje, muitos chefes feudais, que eu gosto de chamar. Não é líder, não é gerente, é chefe feudal. O cara gosta de abraçar. Tudo que está ali é dele. Enquanto a gente tiver isso aqui é quase impossível. Tá? Por quê? Porque a automação, além de ser digital, é transformação cultural. Processos precisam nascer automatizados. Vou dar um exemplo. A minha esposa trabalhou muitos anos em indústria. Primeiro na ThyssenKrupp, que antes era CSA, sempre multinacional. Depois foi para a área de energia e agora está numa grande empresa dessa, startup imobiliária. Você imagina, pô, startup? Fantástico, né? Tudo automatizado, tudo lindo. Até mês passado, se eu não me engano, que teve uma grande leva de demissões, não vou falar o nome, tá, gente? Depois vocês pesquisam. As fotos dos imóveis eram validadas por seres humanos no olho. Estou falando de milhares de fotos todos os dias. Vocês conseguem conceber isso? E é uma startup. Um absurdo.
Um processo, basicamente, que poderia passar por inteligência artificial, já ser automatizado, nascer automatizado. Mas não, ainda era manual. Então, você vê, em grandes startups, outras também que são nossos clientes, bancárias, ainda tem muitos processos manuais. Batimento de planilha. Então, assim, gente, a gente precisa repensar os nossos processos para garantir que esses trabalhadores tenham suas expectativas, novos trabalhadores, novos talentos, tenham suas expectativas, obviamente, próxima da realidade, porque senão eles saem, e também garantir que a gente consiga atingir a qualidade, consiga atingir essa transformação digital e cultural. Eu já falei de alguns cases, então vou passar rápido para a gente poder abrir para perguntas, que eu acho que é mais legal do que só eu ficar aqui falando para vocês. Eu trouxe 3 cases, o Rodrigo, que está aqui comigo, participou dos 3, né? O pessoal do meu time que não está aqui, que está aqui também não participou, mas está participando de outros. Então, vou contar um pouquinho para vocês 3 histórias de um grande grupo, que é uma multinacional de alimentos muito forte no Brasil. Primeiro, eles tinham um problema de mais de 20 subsidiárias. Tá? São empresas diferentes do mesmo grupo, com processos contábeis diferentes. Olha a zona. Sistemas diferentes, mais um CSC novo integrado. Então, um CSC novo, que precisa ter mais de 20 empresas, com sistemas, processos, aprovações diferentes, áreas, imagina como é. Né? Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe tudo isso, tiramos relatórios manuais, trouxemos tudo isso para um único sistema, que é o sistema mais robusto deles, eles têm lá um ERP personalizado para eles. A gente trouxe isso tudo, trouxe tratativa via banco de dados e garantimos que todos os relatórios fossem automatizados por robô. Então, a partir daquele momento, as aprovações eram todas automáticas, não tinha mais planilha para lá e para cá, e tudo aumentando a produtividade em 4,98%. Então, a gente multiplicou as entregas, isso não é mentira, tá? Esse grupo bem grande, eles já fizeram algumas palavras sobre o Blueshift, sobre esses processos, já fizeram alguns eventos com a gente, no quase 98% do tempo de execução, garantindo maior assertividade. Tá? Então, uma área contábil de um CSC que tem várias empresas, é óbvio que vai beber muito da fonte da automação. Mas, para isso acontecer, a gente precisa garantir o mapeamento de processos prévio. O outro, financeiro e controladoria. Alguém perguntou para o Paulo, antes de mim, quais eram os processos mais automatizados. Né? Então, alguns exemplos estão aí. Financeiro, controladoria, contábeis, RH. Eu fui da RH há muito tempo, então RH. A parte de eventos comerciais. Tem alguém do varejo aqui? Ninguém do varejo? O varejo tem um conceito que eu vou explicar rapidamente para vocês. Se chama carta de verba. Tá? E outros eventos comerciais. O que é esse conceito? Nem tudo no varejo é pago. Tá? Você pega com um fornecedor, muitas vezes numa troca, que é uma carta de verba, é um evento comercial. Então você dá uma exposição para o cara na feira prateleira, você tem um preço. Ao invés dele te pagar por isso, ele te dá um desconto na próxima leva. E tudo isso são eventos comerciais, que eram resolvidos por planilhas. Você imagina como é que isso era? Eles têm vários fornecedores, eles fornecem para vários mercados. Você imagina como era essa relação toda por planilha. Então, a gente automatizou isso, toda essa parte de controladoria e carta de verba, também entregando relatórios, obviamente, de forma automatizada. E a terceira parte são operações fiscais. É que eu vou fazer um parênteses. O Brasil é uma treta fiscal. Alguém me falou hoje que quase todo dia tem 40 leis novas no Brasil. Gente, desculpa, mas se alguém for do fiscal aqui, vocês são loucos. Porque, cara, eu trabalhei com fiscal 2 anos e eu juro pra vocês que eu não sei como é que eu não enlouqueci. Imagina quem trabalha a vida inteira com fiscal, tem que ser muito gênio, sério, de verdade. O Brasil não é para amadores, todo mundo sabe disso, e o Rio de Janeiro pior ainda, mas isso é só um parênteses. Falando da área fiscal, você imagina, desde o momento que você pensa em vender, até o momento que o caminhão passa na barreira, que todos os processos são bonitinhos? Quantos caminhões você não acha que param na barreira no Brasil todo dia? Qualquer estado, qualquer lugar. Milhares, centenas de milhares. E a nossa malha quase toda é rodoviária. Pouquinho é ferroviário e pouquinho é aquaviário. Por avião, então, é pior ainda. A parte aérea é caríssima. Então, a gente está falando de boa parte da nossa logística com problemas de emissão de notas. Às vezes um erro de um dígito, às vezes um erro de uma quantidade. Obviamente, essa grande multinacional com mais de 40 CDs no Brasil também não fugia disso. O que a gente fez? Vários sistemas não integrados, automatizamos esses sistemas e garantimos lá na ponta para o motorista que quando ele entra no CD, ele já entra com um aplicativo. A gente não fez o aplicativo, a gente fez toda a parte de automação dos processos internos. Ele entra com o aplicativo já, com a placa do caminhão dele, qual a carga que ele vai receber, a nota fiscal escaneada ali dentro para ele, automatizada, obviamente, e ele garante que vai ter impressa também. Então, ele tem dupla checagem quando ele chega. O cara que está enchendo o caminhão também tem no aplicativo a placa, CNH do motorista, foto do motorista e o que ele tem que carregar, isso tudo em telão dentro do centro de distribuição. Então, a gente garantiu isso tudo para quê? Para que essa empresa não passe mais por problemas da barreira fiscal. E desde que a gente implementou isso, acho que em agosto ou setembro do ano passado, nunca mais tivemos problema de barreira fiscal. Então, assim, gente, esse é o tipo de coisa
que eu venho falar para vocês. Como é que é possível fazer? Pensando nos processos, pensando nas pessoas e como trafegam todos esses dados que estão por trás desses processos. Eu tenho mais 6 minutos, eu gostaria de abrir para perguntas e agradecer a vocês desde já. Alguém tem alguma pergunta? Acho que ninguém. Vamos lá, pessoal. Ó, deixa eu falar aqui uma parada. Deixa eu ver aqui. Eu queria falar que o Paulo tá de parabéns. 5 minutos para perguntas. Vamos lá, vamos perguntar, pessoal. Né? Mandou bem pra caramba. E ainda sobrou tempo pra galera perguntar. Olha que beleza. Ó, Giba vai perguntar. Vai lá. Esse é amigo do Rodrigo. Eu tenho até medo da pergunta que vem. Parabéns pela palestra. Acho que é muito importante a gente revisitar a visão de processos, né, dentro da automação. E dentro da sua percepção, o que hoje impede deixar claro para os clientes, principalmente a gente como provedores de serviço, a importância da preparação e quanto que isso gera um anticlímax? Porque o paradigma ainda é muito orientado à FTE, à ROI, e quando a gente explica que precisa fazer um diagnóstico, uma preparação, um PDD, uma SDD antes, e aí entrar com o desenvolvimento, muito do apetite do RPA, o que é sexy no RPA se perde, que é a velocidade. Como que você enxerga essa quase dicotomia de como vender o RPA como algo rápido, mas que não é tão rápido assim se precisa ser bem feito? Não, fantástico. Eu vou dividir em algumas classes de clientes, tá? Eu acho que o primeiro cliente é aquele que já tem RPA. Ele já passou por essa jornada, então ele entende que tem uma preparação. Esse cara ele tem 2 apetites muito fortes. Primeiro, entregar o problema dele, porque ele não conseguiu resolver dentro de casa. Então, em geral, ele já entra para você mais bem preparado, já tem um PDD, ou tem um POP, pelo menos, tem um vídeo do processo e tal. E, em segundo momento, ele tem um apetite de preço, de custo. Porque senão ele faz no time interno e deixa no pipeline lá. Então, esse cara é mais fácil de eu tratar. Porque eu vou brigar por ele por valor e vou falar, cara, eu preciso rever o seu processo, mas é mais rápido. Né? Então, esse aí eu acho que a gente está bem alinhado. O segundo tipo de cliente é o cliente que está começando a jornada de RPA. Esse cara tem que ter uma lavagem cerebral. Desculpa, mas o termo é esse. Você tem que explicar para esse cara que não é chegar e o robô está pronto. É uma transformação cultural. Um processo não vai resolver o seu problema. Ah, mas eu gasto 1 milhão com esse processo por ano. Beleza, podemos fazer esse processo para resolver e dar ROI rápido. Mas não é isso que vai te trazer a transformação. Então, esse cara, eu preciso mostrar para ele o passo a passo, fazer esse PDD. Muitas vezes a gente até assume esse risco. A gente faz um PDD preliminar de forma mais macro, precifica o projeto e depois faz a automação. É óbvio que vai ter um pouquinho mais de trocar a roda com o carro andando, mas faz parte. E tem o processo cliente que não tem nada de RPA, nem sabe o que é RPA. Ele acha que é recibo de profissional autônomo. Esse cara é um problema, porque ele ouviu muito falar, ele é um cara de TI que é mais das antigas. Não, porque eu tenho que ter RPA. Aí esse cara, a gente trabalha de certa forma trazendo esse sexy para ele, mostrando alguns robôs já prontos, que seja com o sistema que ele usa, ou processos análogos. Cara, para eu chegar nisso aqui que você quer, para eu te dar esse retorno, eu já calculo o ROI junto com ele, estimado, eu preciso disso aqui. Vamos fazer junto? Aí tem que pegar de mão dada mesmo e ir na caminhada. Não tem forma de bolo, né? Mas para que esse sexy se mantenha sexy, né? Para que o casamento se mantenha legal, ele tem que começar bem. Então eu acho que a gente tenta começar dessa forma. Espero ter te respondido. Excelente. Mais uma pergunta lá, a última, para a gente finalizar. Olá, boa tarde. A minha pergunta está relacionada aí, por exemplo, a empresas que possuem processos customizados. Como é que a gente implementa a cultura do RPA e também faz com que quebre paradigmas de que aquele processo que é feito dessa maneira não necessariamente tem que ser assim. Tipo, não é o RPA se adequar ao processo, mas a gente fazer uma melhoria de processo para que o RPA funcione adequadamente. Não, perfeito. Muitos clientes nossos não têm uma área de processos, tá? Então, a gente precisa entrar com a análise de processo primeiro e mostrar o retorno do processo, da melhoria de processo, mesmo ainda no manual. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo ponto é a gente entender que a RPA não resolve tudo. Então, não adianta eu pegar uma bazuca para matar uma formiga. Eu vou criar um buraco no chão e não vou resolver. Então, muitas vezes, antes, eu preciso mostrar esses pequenos ganhos incrementais, tirar essa burocracia, negociar melhorias e aí sim conseguir trazer o time que faz esse processo, um time contábil, um time de RH, um time de financeiro, um time administrativo, para mostrar para eles que existem muitos passos nas atividades que podem ser mitigados. Aí sim eu vou falar de automação. E sobre processos customizados, a gente nunca pegou um cliente com um processo padrão. Então todos são diferentes uns dos outros. Ninguém tem um processinho bonitinho. Que lindo que seria se todos fossem iguais.
Então, assim, para a gente é sempre tailor-made. Até aproveitando a pergunta dele, é sempre tailor-made e nunca é uma coisa que a gente tenta perder esse apelo, né, do gostoso, do ROI e tal. Então, a gente vai entender o processo, vai chegar até o limite da automação e, como eu falei no passado, nós somos especialistas em dados. Então, pode ser que muitas vezes não seja o RPA, seja uma solução de Big Data, um Data Lake, um parceiro que vai automatizar a partir de dados antes da gente falar de processo. Eu acho que isso é muito importante. Excelente, Paulo. Parabéns aí, pessoal. Palmas aí pro Paulo. Valeu, parabéns.